Senhor presidente, senhores deputados, eu venho à tribuna nesta sessão para falar que ontem estive na sede da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação, assinando a Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas eleições 2022. Esta carta, ela foi proposta pela rede de ativistas pela educação do Fundo Malala no Brasil e as organizações que a integram e a campanha nacional pelo direito à educação e as entidades do seu comitê diretivo. Portanto, são uma série de entidades que, reunidas, elaboraram esta Carta Compromisso pelo Direito à Educação. E muitos candidatos, a governadores, também muitos candidatos a senadores, deputados federais, estaduais, pelo Brasil afora, já assinaram esta carta, assumindo o compromisso de defender uma pauta de reivindicações que, na verdade, se constitui quase como que um programa na área da educação a ser perseguido nos próximos anos por aqueles que desejam uma educação pública, gratuita, laica, inclusiva, equitativa e de qualidade, com financiamento adequado para todas as pessoas residentes no território brasileiro. Esta carta, que contém vários itens, ela começa defendendo o cumprimento integral da Lei 13.005 de 2014, que é o Plano Nacional de Educação, e pela construção com uma ampla participação social de um novo plano nacional, assim como novos planos estaduais e municipais da educação a serem construídos de forma participativa e democrática nos municípios, nos estados e também na federação. Eu quero chamar a atenção aqui para alguns itens desta carta e já começaria destacando o item 2, que defende a revogação da emenda constitucional número 95/2016, que é a emenda do teto de gastos, com a retomada do investimento público adequado em políticas sociais e ambientais, com base no fortalecimento dos instrumentos de planejamento público de curto, médio e longo prazo. Destaco este item, mesmo porque nós fomos contrários, criticamos muito na época quando foi aprovada esta emenda constitucional, que congelou, na verdade, por 20 anos, os investimentos e o orçamento, que agora é apenas reajustado com base na inflação, portanto, congelando investimentos nas áreas sociais, como saúde, educação, assistência social, por 20 anos, sendo que as demandas não estão congeladas. Nós, por exemplo, passamos por uma pandemia, foram inúmeros os desafios enfrentados por educadores para darem conta do seu ofício de ministrar as aulas de forma remota, de dar atenção aos seus alunos de forma remota. Sabemos que muitos alunos enfrentaram dificuldades para terem acesso, através da internet, às atividades educacionais.
muitos ficaram prejudicados, não conseguiram acompanhar. E agora, com o retorno das atividades presenciais, as escolas estão tendo que praticamente redobrar os esforços, inovar em metodologias para justamente recuperar esta defasagem que aconteceu por conta dos 2 anos, praticamente, de aulas remotas, de atividades presenciais suspensas nas escolas. E eu cito este exemplo para dizer que esta PEC, ou esta emenda constitucional 95, ela congelou os recursos, os investimentos na área da educação e em outras áreas também prioritárias, não levando em conta as necessidades e as demandas do povo brasileiro. E nós defendemos, assinamos esta carta, defendendo a revogação desta emenda constitucional chamada do teto dos gastos. Ao mesmo tempo, nós defendemos a ampliação dos recursos da assistência técnica e financeira da União na educação básica, com fortalecimento dos programas universais e retomada de critérios e processos transparentes na alocação dos recursos e serviços da assistência voluntária. Outro ponto importantíssimo desta Carta da Educação que eu gostaria de destacar é o item 4, que fala da plena regulamentação e implementação do novo e permanente Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, com financiamento adequado, especialmente para a educação infantil, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação quilombola, educação indígena e dos territórios com maioria da população negra, por meio do estabelecimento de fatores de ponderação e indicadores justos que corrijam as desigualdades nas etapas e modalidades educacionais e desigualdades raciais e sociais, bem como a progressiva exclusividade da aplicação de seus recursos na educação básica pública. Outro ponto que eu ainda gostaria de destacar é que esta carta, ela defende a implementação de um sistema nacional de educação no Brasil, com cooperação federativa, com colaboração entre os sistemas de ensino, ou seja, nós teríamos um único sistema de educação no Brasil. Hoje nós temos os sistemas estaduais de ensino, os sistemas municipais, nós temos a União, que colabora em parte com a educação profissional, educação superior, e nós teríamos com essa proposta a implementação de um único sistema de educação no Brasil, unificado, o Sistema Nacional de Educação, com a cooperação, então, da União, com colaboração entre os sistemas de ensino, gestão democrática na composição de suas instâncias decisórias, em processos e atribuições, tendo como parâmetro o custo, aluno, qualidade, com seus insumos para garantia de condições adequadas de oferta em nossas creches e escolas, a fim de concretizar o oferecimento de padrões de qualidade na educação básica com justiça federativa e o financiamento adequado. Além disso, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SINAEB, justamente para garantir a melhoria da qualidade da educação no Brasil. Então, a implementação desse Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Por fim, eu gostaria de dizer que esta Carta da Educação, que tem aqui, são 39 itens, ela
trata da gestão democrática, trata do financiamento da educação, trata justamente da necessidade de implementação desse Sistema Nacional de Educação no Brasil, mas eu quero destacar que, além da proposta de se fazer cumprir integralmente o Plano Nacional de Educação, que tem 20 metas que devem ser observadas, uma delas é a expansão da educação infantil, que ainda tem uma grande demanda reprimida de crianças que não conseguem matrícula nas escolas de educação infantil pelo Brasil afora, mas também o desafio da educação no ensino fundamental, no ensino médio, de melhorar a qualidade, o aproveitamento dos alunos. Eu cito aqui um item desta carta que defende a revogação da reforma do ensino médio. Este chamado novo ensino médio, que está sendo implementado hoje nas escolas do Brasil, significou um grande retrocesso na educação dos nossos jovens. Grande retrocesso. Eu, na época, fui crítico desta reforma. Quero lembrar que aqui nesta casa aconteceu uma audiência pública que foi presidida pelo então senador Pedro Chaves. Pedro Chaves era o relator desta matéria no Senado, né? E eu tive a oportunidade de fazer uso da palavra aqui, nesta audiência pública, para justamente apontar que considerava, na época, a reforma do ensino médio um retrocesso. Por quê? Porque esta reforma, ela priorizou a formação técnico-profissional dos jovens nas escolas, reduzindo a formação geral do aluno nas várias áreas de conhecimento e querendo formar já a mão de obra barata para o mercado de trabalho, né? Incentivando os jovens a não prosseguirem na educação superior e já ingressarem no mercado de trabalho como técnicos, né? E aí nós perdemos na formação geral do aluno nas diferentes áreas. Para se ter uma ideia, hoje, um aluno no ensino médio, em algumas escolas que reformaram seu currículo, ele tem uma aula de história por semana, né? Ele tem uma aula de física e química por semana, né? Então, a gente pergunta o que é possível aprender tendo uma aula por semana, de 50 minutos. É um absurdo. E, para compensar e completar, ou melhor, a grade curricular, vamos dizer assim, inventaram uma série de disciplinas que, a meu ver, são disciplinas bastante dispensáveis, que não trazem conhecimento efetivo para ajudar na formação intelectual dos nossos alunos. Eu queria dizer que o ensino médio precisa passar por uma reestruturação. Nós precisamos de uma nova reforma do ensino médio urgente, até porque essa geração de alunos que hoje está nas escolas vai sair prejudicada e muito na sua formação geral, e nós precisamos retomar o ensino médio como fortalecimento de uma preparação intelectual dos nossos jovens para que possam fazer uma opção por uma área de conhecimento e cursar uma faculdade, o ensino superior, preparados intelectualmente, com uma base sólida, com uma formação bastante sólida, para que possam, no futuro, exercer a sua profissão como profissionais
qualificados, preparados, bem informados. Então, esta Carta da Educação, ela defende, entre outros itens, estas questões que eu considero fundamentais. Tive a oportunidade de assinar esta carta, assumir esses compromissos e, se reeleito, eu assumi o compromisso de defendê-la na íntegra, considerando que é uma plataforma na área da educação extremamente importante a ser defendida por todos aqueles que acreditam na escola pública, que defendem a educação pública gratuita, laica, democrática, inclusiva, de qualidade social. E é isto que nós vamos fazer uma vez retornando ao Parlamento Estadual. Muito obrigado, senhor presidente.